Olá pessoal, eu sou Marcelo Carvalho dos Anjos. No vídeo anterior eu falei sobre pré-processamento de dados na prática, no R. E nesse vídeo eu vou falar sobre pré-processamento conceito. E por que eu gastaria tempo aprendendo sobre conceitos de pré-processamento? Bom, o primeiro e único ponto é que ele é atemporal. Independente do tempo e a tecnologia que você esteja utilizando, ele pode ser muito útil, tanto no resgate de ideias já existentes, até no estímulo de criação de novas ideias. Quando a gente fala de pré-processamento, alguns conceitos eles são importantes, eu vou citar alguns deles aqui. A primeira parte é sobre representação e processamento. A representação nada mais é do que a forma com que eu coloco o dado para que ele seja interpretado de forma mais adequada para aquele momento. Eu coloquei um exemplo aqui, o semáforo, né? Imagina que eu tenho um fluxo com velocidade relativamente alta no trânsito e eu preciso de uma ação muito rápida. E para isso eu faço uma representação de cor, onde o vermelho representa parar, o amarelo esperar e o verde para passar. E eu espero que uma ação seja tomada, né, interpretada tanto pelo cérebro humano quanto pelo cérebro máquina, e que essa ação seja tomada, ok? O segundo desenho aqui é sobre processamento. Então eu tenho aqui uma imagem e ela passa pela íris, pela pupila, pelo nervo óptico, chega aqui no córtex visual e daqui outra série de interações, como sei lá, o sentimento de prazer em sentir o cheiro do café, a movimentação do braço para misturar o café, entre outros, ok? Mas eu coloquei de uma forma bastante simplificada, mas o mais importante aqui é entender a ideia por trás, né? E a gente tem vários, como exemplo, por exemplo, vários tipos de representação. Então eu poderia estar colocando 360 Camera da Tesla, de interpretação, o LiDAR da Waymo, Google TaskMate, da fotografar fachadas, transcrever frases, traduzir para a língua local, Salesforce, Einstein, Google Assistant, Alexa, no Speech Recognition, na criação de variáveis sintéticas, tanto de imagem quanto de dados estruturados do sistema RP, MRP, CRM, dados estruturados de sonda, sensores, telemetria, no caso de Fórmula 1, por exemplo, ideogramas e hieróglifos, no caso do Egito, emojis. Interpretação eu poderia estar colocando como segmentação semântica, sensores como o Apple Watch, por exemplo, entre outros, né? Entre outros vários. O segundo conceito aqui é o de histórico e memória. Eu coloquei como exemplo aqui a Pedra da Roseta. Imagina que no Egito Antigo eu tinha lá vários símbolos, né, os hieróglifos, e eu não entendia muita coisa a respeito daquilo. Não entendia praticamente nada. E aí em 1799, um soldado de Napoleão Bonaparte, ele descobriu essa pedra aqui. E ela foi analisada pelo Champollion, que fez uma comparação e descobriu que ela tem 3 idiomas aqui, ó, o egípcio antigo, o demótico e aqui o grego antigo. E o grego antigo ele era conhecido. Então ele comparou e ele viu que se tratava do mesmo texto. Como ele tratava do mesmo texto, foi possível descobrir o significado desse aqui, mudando totalmente a forma com que a gente interpreta a cultura egípcia. Tá? Então, quando a gente não tem isso aqui, o que acontece? A gente coloca hipóteses. Isso aqui é Pregnant Women, né, em Baalbek, no Líbano, uma pedra que aproximadamente, estima-se 1.400 toneladas. Há poucos equipamentos no mundo que conseguem levantar essa pedra aqui, né? A gente não sabe quem construiu, por que construiu, como construiu e quando construiu. E a gente coloca hipótese. A mais comum é que foi construído pelos aliens, por exemplo. Mas o Jim Keller, um arquiteto de chips, por exemplo, AMD, Apple, Tesla e Intel, em uma entrevista com o Lex Fridman, ele fala que o nosso conhecimento sobre física é bastante limitado. E quando a gente olha tanto para o Baalbek quanto para Pumapunku e em Tiwanaku, na Bolívia, a gente vê a forma dos cortes e o tamanho das estruturas, a gente vê que realmente há muito do que se descobrir, né? E os exemplos de histórico e memória, eu poderia estar colocando aqui como metadado, dicionário de dados, no caso aqui, né? Imagina que BI, por exemplo, quem trabalha com BI, uma das coisas que as pessoas mais gostam é quando eu coloco o dicionário de dados ali, que eles entendem o que significa cada campo daquele que ele vai trabalhar, né? O cara do comercial, do PCP, da produção, da indústria. A medição, projeção, né, impacta em tudo, na intervenção e melhoria do sistema, na estabilidade, no desempenho do modelo preditivo, no caso de quem faz modelos de inteligência artificial. Lembra o André Carpati, por exemplo, ele citou no Tesla Day a iguana, por exemplo, né? Eu tenho a imagem, não adianta eu ter 50 bilhões de imagens de uma iguana se essa imagem ela tiver pouca variabilidade, né, que a gente fala do Big Data lá na frente. Você tem que ter iguana de frente, de lado, de costas, de baixo, de vários perfis para você ter
uma interpretação adequada do modelo de predição. Outro exemplo é os fundos quantitativos, por exemplo, eventos raros. Vamos colocar o Covid-19, por exemplo, é um evento raro, né? Talvez não é o Black Swan, ele é um evento raro, né? Não é uma coisa que acontece com muita frequência, ele distorce os dados. Então é muito difícil um fundo quantitativo, por exemplo, fazer um modelo e esse modelo acertar nesse momento, porque a gente não tem histórico, né, de que aconteceu dessa forma. Eu tenho lá na gripe espanhola, mas a gente não tinha dados estruturados, né? Não dessa forma, ok? Então acho que é isso a ideia de histórico e memória. O próximo é sobre características. Então a gente tem aqui distribuição, né? Distribuição com assimetria direita, né? Que a gente pode chamar também na linguagem sertaneja de distorção, distorção à direita, distorção à esquerda, né? Imagina que a gente já falou aqui, né? Imagina que eu tenho aqui o Kelly Slater e boa parte do restante da galera, né? O Kelly Slater ganhou 11 campeonatos e puxa a média para cá. Então ele está distorcido aqui. Como é que eu faço para... Será que eu trato... Como é que eu trato isso quando eu vou fazer uma análise de preditiva, por exemplo? Eu vou fazer uma análise estatística inferencial, eu posso usar, mas será que para eu fazer um modelo preditivo eu posso usar o Kelly Slater, né? São ideias interessantes. Aqui no caso, valores nulos, né? Em algumas situações o valor nulo ele significa alguma coisa, então é importante a gente saber a natureza dele, né? Porque às vezes o valor nulo ele pode significar um não, por exemplo. Desbalanceamento de classe, né? No caso aqui eu tenho, sei lá, vamos colocar um exemplo aí, o clique num site, por exemplo. Eu tenho lá um botão e o número de visitas e o número de cliques, né? O número de cliques é muito pequeno, então se eu for fazer um modelo de predição, ou eu tenho que fazer um up sample, ou eu tenho que fazer um down sample para equilibrar, porque senão eu vou ter um modelo, uma distorção. A gente vai ver isso aqui dentro do Ames House. Big Data, né, o avoid que a gente fala aqui, ó, que é o do caso do Undercarpati, não adianta, o Big Data é relevante desde que ele tenha variabilidade lá dentro. Né? Se eu tenho lá 50 bilhões de registros, esses 50 bilhões têm uma variabilidade muito pequena, para mim ele não é muito útil. E por último aqui, a gente tem a ideia, a composição, que ela pode trazer, né, interpretações diferentes. Então, no caso aqui eu tenho um gato, né, no caso aqui eu tenho um gato em skate, no caso aqui eu tenho um gato andando de skate, no caso aqui eu tenho o gato rajado, né, um gato amarelo listrado em cima do skate com roda vermelha e um piso de madeira. E no caso aqui a composição da imagem ela pode trazer interpretações diferentes. Aqui um escritor, por exemplo, né, ele coloca tanta coisa ali que você imagina aquilo ali dentro da tua cabeça. E em algumas situações você pergunta para alguém, eu só tem o gato ali, só vê o gato e olha lá ainda, né? Talvez ele nem vê o gato, só vê o skate. Bom, enquanto a gente fala de composição, a gente tem interpretações diferentes que geram ações diferentes. E com isso a gente vê uma transformação nesse campo aqui, né, que é de profissionais de data labeling, de rotulagem, né, de dados, e profissionais capacitados. No caso da Tesla, engenheiros, né, e no caso do Google, por exemplo, né, que ele lançou a ferramenta TaskMate, e agora vamos ver como é que ela se desenvolve, mas é uma transformação que, a princípio, ela será necessária para todos os sistemas de CRM no planeta, porque muda completamente, ok? Bom, quando a gente coloca aqui em qual parte que é o pré-processamento? Antes do modelo Machine Learning, antes dos modelos de Deep Learning, antes dos modelos de estatística inferencial, pesquisa operacional, CEP, análise genética, análise quant, e etc. Bom, e os tipos, né? Então a gente tem aqui níveis com pouca frequência, né? Isso aqui acontece um questionário de pesquisa, por exemplo. Você coloca um monte de seleção, né, um monte de itens lá para as pessoas, qual setor a empresa é. Aí você terminou sua pesquisa, você vê que tem 4, 5 setores só com uma frequência grande e o restante tudo com frequência pequena. O que você faz? Você transforma isso em outros. A gente já viu lá atrás, né? Mas isso existe dentro do pré-processamento também, no RacePeace. Dados faltantes, isso aqui a gente já falou sobre a necessidade de entender a natureza. Então, quando a gente olha aqui do ponto de vista prático, a gente tem o Titanic Dataset. Eu acho bem interessante esse conjunto de dados, porque ele tem dados faltantes com diversas características, né, que são interessantes da gente trabalhar no dia a dia. Então vamos pegar Embarked, Cabin, vamos pegar Age, por exemplo, que são variáveis que têm dados faltantes. Então aqui a gente já vai ver que tem dados faltantes aqui, Missing 177, aqui a gente tem nulo, ou seja, vazio, 77%. Quando a gente coloca isso dentro do R, por exemplo, a gente vê
mas ele não vê ele como nulo, porque ele não está NA. Ó, missing, ele tem 2 que está com vazio também, a gente vai ver isso. A gente vai analisar esse conjunto de dados de novo, já fiz, mas como agora a gente vai trabalhar com recipes, eu vou dar uma reformulada. Eu já fiz o vídeo sobre Random Forest usando o Titanic Dataset, eu vou fazer da mesma forma, mas agora a gente vai ver que vai bem simplificado, porque a gente já vai usar o Time Models e vai ser bem legal. Bom, voltando aqui, cadê o... Então a gente tem variáveis alternativas, variáveis dummy, que eu vou explicar isso em outra hora também. As interações, né, que eu já citei lá, de você ter talvez uma variável não diga muita coisa, mas quando associada, por exemplo, eu tenho lá variável adubo e variável quantidade de chuvas, né? Quando eu analiso só a quantidade de adubo isoladamente, talvez ela não me dê uma predição ideal de produtividade, mas quando eu associo essa quantidade de adubo à quantidade de irrigação, à quantidade de chuvas, eu tenho uma precisão melhor na resposta de produtividade, ok? Isso é um exemplo. Assimetrias, né, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, o desbalanceamento de classes também que a gente já falou, zero variância, que eu não coloquei o desenho aqui, mas é como se tivesse nada de variância dentro daquela coluna. A gente precisa tratar as correlações, né? Correlações entre preditores, né, que a gente já usou algumas vezes. Então são duas variáveis dizendo a mesma coisa, isso causa uma certa instabilidade no modelo e até uma penalização, né, que a gente vai ver lá. No sistema de regressão, por exemplo, ele dá uma penalização. E a redução de dimensionalidade, no caso, sei lá, a gente pode usar um exemplo aí de cell segmentation, por exemplo, tem 1000 colunas, 700 colunas. Imagina que a gente tem muitas colunas, muitas variáveis, e cada um com uma variabilidade muito pequena. Então a gente comprime elas e transforma todas essas 1000 colunas em 3 ou 4 colunas, sem perder aquela variabilidade, mas reduzindo o número de variáveis e o número de colunas. Basicamente é isso. Bom, então acho que é isso que eu queria falar sobre pré-processamento. Nos próximos vídeos a gente já não vai falar mais de conceito, então eu vou começar já no código direto. Acho que agora já acabou essa parte de conceito, mas sempre quando a gente estiver com o problema na mão, eu vou falar, olha, volta lá naquela parte de conceito que vai estar ali. Então talvez seja de interesse tanto para vocês quanto para mim também, porque às vezes como a gente trabalha com muitas tecnologias ao longo do tempo, a gente acaba que perdendo aquilo lá da memória, e isso serve como um resgate. Eu acho que esse é o objetivo desse vídeo. Beleza? Então acho que é isso aí. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.